capítulo de número 24, versos 5 e verso 6. Eu quase que, eles pregaram tudo que eu ia pregar, quase que dando a bênção apostólica e indo embora comer um X-Egg. Olha lá, Senhor, fala conosco um pouquinho mais. Me ajude, eu preciso do Senhor. Me dê graça, me dê sabedoria e que o nosso coração esteja pronto para receber essa semente que eu tenho certeza vai germinar, vai frutificar em nome de Jesus. Amém e amém. Olha lá, Lucas 24, verso 5, que foi contada a história aqui hoje, mas nós vamos ler. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. Nesse momento, os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. Só diminua um golinho, Joe, por favor. Ele não está aqui, ele ressuscitou. De manhã nós tivemos o culto às 8 e às 10h30. Nós tivemos, inclusive no domingo, hoje de manhã, se eu não estiver errando a conta, 3 carros e uma moto que foram consagrados a Deus. Glória a Deus por isso. O povo trocou de carro, pegou um carro ainda melhor. Além disso, tivemos a volta, né? O retorno do nosso irmão José. Hoje o José já estava aqui 6 meses praticamente depois que ele se acidentou. Hoje foi o primeiro dia que ele veio por tempo. Aí o leão voltou a rugir pela manhã. Né? Então o leão rugiu hoje de manhã e glória a Deus por isso. Muita coisa boa aconteceu e foi contada hoje de manhã. E nós conversamos um pouco sobre a Páscoa. Conversamos principalmente procurando chamar a atenção para algo que é importante, que eu sei que você sabe, mas que nunca é demais nós lembrarmos. Há pouco tempo atrás, nós estávamos conversando sobre o Natal. E nós comemoramos o Natal. Para nós, o Natal é uma data importante a ser comemorada, porque o Natal fala do nascimento de Jesus. No Natal, é muito verdade, as trocas de presente, amigo secreto, toda aquela história que nós sabemos, né? É frango, é peru, pernil, chester, ovo frito e assim por diante. Tem todo aquele contexto do Natal, que é muito legal também, na minha opinião. É importante ter esse tempo em família e assim por diante. Mas nós temos que ter a consciência que muitos comemoram o Natal como sendo uma data comercial, como sendo uma data importante para venda. E ponto. Para muitos dos que estão aqui, é importante realmente para venda. Ganham dinheiro e assim por diante. E é válido, na minha opinião, é válido. Mas não para por aí. Né? É importante, se eu vou estender a mão e desejar a alguém um Feliz Natal, eu estou dizendo, Jesus nasceu na minha vida e eu espero que ele tenha nascido na sua vida também. Ponto. Agora nós estamos na Páscoa. Hoje é um dia especial também, tanto quanto o Natal. Dentro do comércio, de uma maneira geral. E as pessoas, elas vendem chocolate. Inclusive, de manhã estavam aqui a irmã Andresa, a Mirella, a Cláudia, venderam chocolate e venderam muito. Perguntei, sobrou algum? Não sobrou nenhum.
Vendeu mais do que esperava ter vendido. Para nós isso é legal. Para nós isso é bênção. Eu acho importante, eu acho importante. Nesse movimento nós temos a nossa turma. Hoje de manhã estava o Adriano, depois estava a Cristiane. Eu imagino que eles devam ter vendido. O Gabriel não vi por aqui agora. Gabriel, tá ali. Imagino que durante o dia deva ter vendido muita coisa lá na Rua do Porto, na empresa que eles têm de vender doce. Eu acho tudo isso ótimo, eu acho importante, eu acho legal, eu acho joia isso. E acho, inclusive, que nós devemos de prestigiar. Aliás, outro dia eu ganhei do Rafael. Ele comprou e me deu um pé de moça. Pé de moça. A Cristiane tinha acabado de fazer. Meu Deus, Adriano. Tava molinho. Eu tô acostumado a comer os pés de moça que vendem na padaria. Que já vem, já o açúcar já tá daquele jeito, já. Ainda assim eu gosto. Agora imagina um novinho, com o doce de leite tava molinho. O Eliseu parece que faz, né, Eliseu? Mas você me enrolou até hoje e não fez. Agora que eu lembrei. Pare de me enrolar. Me faça um. Por falar em doce, pé de moça, a Júlia me deu hoje. Eu escondi embaixo da cama. Pro Luiz e nem pra Márcia ver. Um bombom de travessa. Aleluia. Já comi metade. A hora que tiver só mais uma parte, daí eu falo, a Júlia deu. Vocês não vão comer? Enquanto isso eu tô botando para quebrar. Ganhei chocolate da Mirella, ganhei da Cláudia, ganhei da Andressa, ganhei. Só que esse não é a minha. Quem que foi que falou? O Vanderlei comentou. Falou, agora nós vamos entrar no jejum, os 21 dias, aí, um monte de doce. Eu acho que ele veio chavecando que ele queria comer o chocolate meu. Agora que caiu minha ficha. Eu acho que ele estava de olho nos meus chocolates. Falei, não tem perigo, Wander, porque a minha queda não é por doce. Eu gosto de coisa salgada, mas eu gosto de doce também. Eu passo 6 meses comendo chocolate. Faz pouco tempo atrás que eu dividi com o pessoal no sábado à noite um ovo que eu ganhei no ano passado. E tava bom o ovo, viu, irmão? Nem tava duro. A turma comeu. Enfim. Eu penso que você entendeu o início da nossa conversa. Tudo isso é joia, tudo isso é legal, tudo isso é válido. Você fazer e vender, você comprar e presentear, você poder comer junto. Ontem uma parte do que eu tinha ganho, baita ovo gostoso de comer com colher assim, ó. Meu Deus. Aí tava o Danilo, a Fran, o Will, o Rafael, o Joe, o Celcinho. Comeram tudo meu chocolate. Mas que delícia. Tudo isso é válido. Você ganhar, você presentear, você compartilhar, você estar junto. Eu acho isso tudo importante. Eu não tenho dificuldade com isso. Eu entendo que a Páscoa ela deve ser comemorada. Ainda que hoje eu vi um pastor na rede social dizendo: nós não comemoramos a Páscoa. Não, nós comemoramos a Páscoa. Nós respeitamos quem não comemora. Está tudo bem. Mas nós comemoramos. Tem palmeirense que comemora título mundial e nem foi campeão mundial. Nós respeitamos o que os outros pensam, mas nós comemoramos. Nós comemoramos o Natal, nós comemoramos a Páscoa e procuramos propor esse entendimento. Se no Natal nós dizemos Jesus nasceu, na Páscoa nós dizemos, porque aí começa na sexta-feira, Jesus morreu, e na sexta nós estávamos aqui, participamos juntos da bênção do Calvário, ouvimos a mensagem que Jesus morreu, e realmente ele morreu, e graças a Deus que ele morreu. E se ele não tivesse morrido, quem ia morrer éramos nós.
Então ele morreu por nós, derramou o sangue na cruz por nós. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos perdão. Por causa do corpo de Jesus moído na cruz, nós temos saúde, temos força e nós temos a vida eterna. Então, glória a Deus pela morte de Jesus. Só que Jesus morreu e ele não ficou morto. Ele não ficou na sepultura. Ontem ainda meu irmão Minduim, ele foi fazer um serviço lá no túmulo da minha mãe, do meu pai. E aí, à noite, a gente estava conversando, ele estava para cá, eu estava vendo algumas imagens de corpos após o período da morte, a decomposição, o tempo que cada um... Aí ele viu, irmão, olha essa foto aí. Tinha um túmulo lá que estava aberto e estava só o osso desse jeito aí. Fica assim mesmo. Fica só o osso. E essa é a grande diferença na fé que nós temos em Jesus para outras tantas fés. A fé que nós temos em Jesus nos ensina: Jesus morreu, Jesus foi sepultado, mas ele ressuscitou. O que foi pregado hoje aqui através de canção, de encenação e de dança, Jesus ressuscitou. Então, é isso que eu quero organizar, apenas organizar com você, porque nós já estamos com a mensagem. E a mensagem é: Jesus está vivo. Só o lado de cá respondeu, né? Só eles que estão dando glória. Jesus está vivo. Mas tem uma notícia ainda melhor. Ele está vivo e ele está aqui. Jesus está aqui. Bata a palma para Jesus, bata. Esse é um fato que muitas pessoas têm dificuldade de entender ou de acreditar. Para nós isso não é novidade nenhuma. Essa novidade ela já chegou e nós entendemos, acreditamos e celebramos. Ele ressuscitou e ele está vivo. E ele está aqui, juntamente com todos nós. Então, vamos organizar a nossa conversa a partir do domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Jesus, ele ressuscitou. Gosta de anotar? Aproveita aí e eu proponho os tópicos e você anota conforme você costuma fazer. Não esquece de me marcar depois lá no Instagram. Não sei como que é o meu nome lá no Instagram, mas você acha eu lá. Marcos Bombo, não sei. Até hoje eu não gravei isso daí. Mas você me acha. E se você não me achar, não tem problema. Você acha aí aqui, Jardim São Jorge, vai dar certo também. E marca lá e compartilha o que você aprendeu hoje, ou o que mais tocou em você hoje. Primeiro ponto: a ressurreição prova que Jesus venceu a morte. A ressurreição prova que Jesus venceu a morte. Outro dia eu estava num supermercado e lá naquele supermercado tinham duas pessoas conversando e eu não sou curioso, eu não fico prestando atenção na conversa dos outros, mas a pessoa está falando alto e está do meu lado, não tem como eu não ouvir. Aí uma disse assim: para tudo dá jeito, né? Só para a morte que não dá jeito. E eu ali do lado ouvindo, falei: agora o que eu faço? Eu fico quieto ou eu dou uma de bicudo e enfio meu nariz nessa conversa? Eu vou dar uma de bicudo. A hora que chegou a minha vez, eu falei, conversei, fiz o quebra-gelo, entrei ali na conversa com a moça que estava pesando batata, chuchu, cenoura e assim por diante. Aí eu falei: então, né, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte? Pois é. Falei: então, mas tá errado. Falei: tá errado, porque até para a morte tem jeito. Jesus venceu a morte. Nós não tínhamos condição de resolver o problema chamado morte, mas Jesus venceu o problema chamado morte. Ele ressuscitou. Então, lógico que com o jeito que eu conto assim, eu encurto a conversa. Às vezes você pode às vezes eu falo para a Márcia:
E falo, encurtando a conversa, ela fala, ai pastor, mas não precisava ser grosso desse jeito. Não, é que eu estou encurtando a conversa. É lógico que eu tive que fazer ali um somebody love para a conversa não ficar, mas a mensagem tem que ser passada. Até a morte já teve o seu problema resolvido. Quem resolveu? Jesus. 1 Coríntios 15, 55, 56 e 57. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua força, o teu aguilhão? Porquanto a força, o aguilhão da morte é o pecado. O poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está, ó morte, a tua vitória? A morte não tem vitória. Jesus venceu a morte e graças a Deus por isso. Apocalipse 1:18. 1:18. Outro texto que eu gosto muito. Eu gosto muito desse texto. Olha só. Eu sou o que vive. Estive morto, mas estou vivo por toda a eternidade. Possuo as chaves da morte e do inferno. Possuo as chaves da morte e do inferno. Eu estava morto, mas eu estou vivo. Atos 2:24. Atos 2:24. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte o retivesse. Com outras palavras, Jesus, ele era, é e sempre será imparável. Não tem o que possa fazer Jesus parar, frear, não tem o que possa bloquear. A morte, entre tantas questões, ela é sinônimo de dor, de tristeza. A morte é sinônimo de dificuldade. E aí nós vamos para o primeiro ponto, para a aplicação no primeiro ponto aqui. A morte, ela marca um momento de dificuldade na vida das pessoas. E talvez eu esteja conversando com pessoas que estão vivendo um momento difícil. Um momento de adversidade, passando por alguma situação desconfortável, passando por alguma situação desagradável. Talvez eu esteja conversando com alguém que esteja nesse momento, seja aqui no templo ou seja pela transmissão, passando por um período triste. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Jesus venceu a morte. E essa dificuldade que você está enfrentando, Jesus já venceu na cruz do Calvário e você vai vencer também. A morte não tem a palavra final. A palavra final está com Jesus e Jesus venceu. Se ele venceu, você também vai vencer. Fala para quem está pertinho de você, ó. A unção que estava sobre Jesus está também sobre a sua vida. Você é imparável. Ninguém vai te deter. Diga amém, diga graças a Deus por isso. O tema do nosso ano é avante e sem parar. Nós seguimos avançando, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as situações desagradáveis, mesmo com tudo que possa tirar nosso sono, nossa fome, nossa paz, nossa tranquilidade. Nós estamos avançando e nós estamos avançando para a vitória. A Páscoa não é sobre morte. A Páscoa é sobre vitória. Repete comigo. Primeiro ponto. Jesus venceu a morte. Ótimo. Segundo ponto agora. A ressurreição nos dá uma nova vida. Jesus agora, ele é sepultado no terceiro dia. A Bíblia diz, ele ressuscita. As Marias vão até o sepulcro, mas quando elas chegam até o sepulcro, elas recebem uma informação. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Tem muita gente que fica procurando entre os mortos aquilo que já está vivo. Com outras palavras, tem muita gente que ainda não conseguiu entender que o milagre já aconteceu. Tem muita gente esperando o milagre acontecer, só não entendeu que o milagre já aconteceu. Romanos 6:4. Romanos 6:4.
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Aqui eu sou obrigado a fazer uma parada. Somos sepultados, nós estamos falando de nova vida a partir da ressurreição. E o batismo, ele fala de sepultamento. O cristão que não batiza, que não é batizado, que luta, que foge, que corre do batismo, está correndo da Bíblia, está correndo daquilo que a Bíblia ensina a respeito de Jesus. Porque Jesus, ele ressuscitou e ele teve uma nova vida a partir da sua ressurreição. E quem está em Cristo, nas águas do batismo, morre a velha natureza e nasce uma nova criatura. Pensa nisso. Temos alguns dias, eu não sei precisamente quantos dias, até o último domingo desse mês, para você se organizar em relação ao batismo. Fomos sepultados com ele na morte através do batismo. Se não batizou, não está sepultado com ele. E não dá para ficar se enganando. A Bíblia diz: não vos enganeis. Não vos enganeis. Tá? Ok, vamos continuar. Com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, o segundo ponto fala: a ressurreição nos dá uma nova vida. A ressurreição, ela traz uma outra ou uma nova expectativa e esperança sobre todos nós. 2 Coríntios 5,17. 2 aos Coríntios 5,17. 2 aos Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. É uma nova criação, uma nova criatura. João 11:25. João 11:25 e 26, que foi falado aqui também no teatro. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Marta lhe disse: ué, está indo para trás? É que é aniversário dele, hoje ele está emocionado. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Olha lá, todo que crê em mim, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu me lembro desse texto aí. Esse texto eu carrego ele com um sentimento um pouco mais, como eu diria, um sentimento um pouco mais aguçado, porque eu não lembro que ano que foi, meu pai infartou. E eu passei a noite daquela quinta-feira com meu pai no pronto-socorro. Do pronto-socorro nós saímos e fomos para os fornecedores da cana, e meu pai foi para a UTI. E o estado do meu pai era crítico. E foi uma longa noite, até acertar a transferência, até chegar a ambulância, eu lembro de ter visto meu pai pulando, tomando choque naquela cama de UTI lá no pronto-socorro. Eu vi toda aquela história, toda aquela situação. Aí meu pai vai para o pronto-socorro, eu vou com ele, para os fornecedores ali, passa aquela situação toda, e eu converso com o médico e falo: viu, mas não dá para dar um remédio para o meu pai só? Um melhoralzinho, você lembra que a gente ficava doente, o pai com a mãe dava um melhoral? Toma um melhoral que fica bom. Não dá para dar um melhoral? Falou: se o seu pai não operar, ele não consegue chegar ali na porta, ele morre ali. Falei: não, então opera ele. E eu saí dali, Daniel, eu saí arrasado, eu saí chateado, mas muito chateado. Falei: puxa vida, ele tinha 70 e poucos anos. Fazia pouco tempo, né? Porque pouco tempo que a gente estava desenvolvendo. Sempre fomos amigos, crescemos junto. Nunca briguei com meu pai, nunca discuti com meu pai. E meu pai, ele era durão. Teve vezes do meu pai ligar e eu estar jantando na casa da Rafa, eu, a Márcia e o Luiz ainda de colo, um frio. E meu pai ligou
Marco, onde você está? Falei, eu tô aqui, pai, jantando na casa de uma família da igreja aqui. Olha, saiu uma janta hoje, eu tô na benção. Ele falou, então, mas tá frio, né? Falei, mas daqui a pouco nós vamos embora. Ah, mas tá muito frio. Já vou embora, pai. Eu desliguei, falei, vamos ter que acelerar essa sobremesa, esse pudim de leite condensado ainda tem que... Ele vai ligar de novo. Não deu 2 minutos, ele ligou de novo. Ô Marco, vem embora para casa, vem. Tá frio. E eu falei, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Juntei minhas coisas ali, falei com a Marcinha, o Luiz era nenê, agradeci, comi, fiz uma marmitinha. Tô indo embora. Eu tô indo embora porque eu com 40 anos já. Com 40 anos. Então, uma situação, aí eu voltei para casa triste. No carro eu já fui conversando com Deus, eu lembro em casa eu dobrei o joelho e falei, Deus. Aí Deus falou isso aqui para mim. Esses 2 versículos, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Aquele que crê em mim, mesmo que ele viva e creia em mim, ele não morrerá. Ele vai viver eternamente. Deus falou isso aí. Foi uma ducha de bálsamo sobre a minha vida. Foi uma... Assim, eu descansei e falei, Deus, então tá tudo certo. Se o Senhor quiser levar meu pai, pode levar. Eu tenho a convicção que se ele partir hoje, ele vai para a glória, porque o Senhor já falou comigo. Aí quem vai ter que correr atrás do prejuízo sou eu, que meu pai era crente e ele ia para o céu. Quem ia ter que trabalhar para chegar no céu seria eu, porque eu queria e quero estar junto com meu pai e junto com a minha mãe. Então, o primeiro ponto, o que é mesmo? Já esqueci. Não vale olhar. O que é o primeiro ponto? Jesus venceu quem? A morte. O segundo ponto, a Páscoa, ela ensina para nós, Jesus nos dá uma nova vida. Ele nos dá uma nova vida. Quem crê em Cristo não vive como antes. Por isso, irmão, que o pregador que vos fala é chato. E é um chato assumido. Porque não dá para a pessoa dizer que está em Jesus há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos e continuar nas mesmas práticas de antes. A pessoa que está em Jesus, nós lemos o texto, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não dá, a pessoa tem 30 anos de crente e continua mentindo igual antes, às vezes até pior. Que aí fala, Senhor, unge os meus lábios, porque eu tenho uma mentira boa para contar. Vai para o Satanás desse jeito, só pode. Não dá. Não dá. Senhor, unge meus olhos, porque eu tenho uma coisa feia para ver. Não dá. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Recebe o novo de Deus, recebe a transformação. Não dá. Eu falo, não é baseado no que eu acho ou o que eu espero, é baseado no que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta uma nova vida. A Páscoa nos apresenta uma nova vida em Cristo. Então, quando eu desejo uma feliz Páscoa para alguém, Dani, eu estou dizendo para a pessoa assim, olha, Jesus venceu a morte. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. E eu sei que se você quiser, você também pode ter uma nova vida em Cristo Jesus. A Páscoa é isso. E aproveito o ensejo para te dar um ovo de Páscoa de presente. E aproveito para te presentear com bombom, com um abraço, com um aperto de mão. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então a Páscoa não é um evento apenas, porque nós sabemos que ela é um evento. Dentro do contexto social, ela é um evento.
Nós acabamos aqui de apresentar, através de uma encenação, de danças e assim por diante, um conteúdo que transmite uma mensagem, mas que tem um caráter ali fora de evento. A Páscoa, ela não é apenas um evento. E para nós, na verdade, ela nem é um evento. Para nós, a Páscoa, ela é transformação de vida. Se eu estava morto, em Cristo eu estou ressuscitado, eu estou vivo, e a minha vida, ela tem sido transformada. Alguém soprou aí, é isso daí. Terceiro e último ponto, para nós finalizarmos a nossa conversa. A Páscoa, ou seja, a ressurreição, nos garante a esperança eterna. A nossa esperança não termina nessa vida. Eu estou vivendo essa luta, essa dificuldade, essa situação terrível aqui, mas quando morrer acaba. Irmã, com todo respeito, não acaba. Quando morrer, começa. Agora, aqui, nós temos a oportunidade do quê? Aqui nós temos a oportunidade de fazer a escolha. Domingo passado eu chamei o pessoal aqui para frente. Perguntei, se quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Perguntei ou não perguntei, Fernando? Você falou que quer ir para onde mesmo? Para o céu. É isso daí. Quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? É aqui que nós escolhemos, irmão. E não tem é simples. Não tem que ficar com história, com frescura. É simplificar a conversa. Pergunta para quem está pertinho de vocês, se quer ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Tem alguém que quer ir para o inferno aí, diga eu. Porque nenhum de nós queremos ir para o inferno. Todos nós queremos ir para a ressurreição de Jesus nos leva para o céu. Diga amém. Graças a Deus por isso. Então a ressurreição ela traz para nós essa mensagem, a mensagem do ir para o céu, a mensagem do estar na esperança, na expectativa. Quando morrer acaba, não acaba. Quando morrer acaba aqui, o físico, só o físico. Aí começa o espiritual. O espiritual nós escolhemos aqui, nesse campo físico. Porque o campo físico precisa do sangue. Sem sangue não há perdão de pecados. Então é no plano físico que nós tomamos a decisão. Talvez eu esteja falando com alguém que ainda não tomou a decisão. Talvez eu esteja conversando aqui e alguém esteja me ouvindo sem ter tomado a verdadeira decisão de andar com Jesus. Pastor, eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu está escolhendo viver eternamente. Quem está escolhendo viver eternamente? Nas sextas-feiras à noite, das 9 às 10. E nos domingos, das 9h30 às 10h25, nós estamos estudando sobre preencher os pré-requisitos para ir para o céu. Desenvolver a salvação. Se você quer saber um pouco mais, é só vir estudar com a gente, conversar com a gente, porque na verdade a gente conversa, a gente aprende um com o outro. Então é a esperança, a ressurreição nos garante a esperança. João 14:19. Vamos ler? João 14:19. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Isso aqui está falando do físico e do espiritual. O mundo não me verá mais, o físico. Mas o espiritual, vós que acreditam em mim, me vereis. 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia,
Falamos disso, inclusive, hoje de manhã. Nós deitamos ontem e nós acordamos hoje. Não importa o que nós fizemos ontem, porque hoje nós acordamos e a misericórdia de Deus estava sobre a nossa vida. Uma bondade, uma misericórdia que nos acompanham todos os dias. Ele nos regenerou. Deixa eu ver um dos que costuma vir na sexta-noite ou no domingo de manhã, que nós conversamos bastante sobre se regenerar. Vou sortear um para falar. Deixa eu ver. Não vou. Mas nós falamos disso. Regenerar. Nova Gênesis, novo começo. Iniciar algo que zerou. Em Cristo nós fomos regenerados para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição garante o nosso futuro com Deus. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por enquanto, nós estamos aqui vivendo o dia a dia e um dia nós vencemos um leão, outro dia nós vencemos um urso. O certo é que nós estamos vencendo. E nós estamos aguardando aquele tão sonhado momento de vivermos eternamente com o Senhor para a glória do Deus Pai. Irmão, irmã, a Páscoa é isso. Lógico que não só isso, não esgotei o assunto. Primeiro que eu não tenho condição para isso. Segundo que a intenção hoje é pincelar algumas coisas importantes para nós. Primeira delas, a vitória. A Páscoa, ela marca a morte de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte. Segundo, a Páscoa, ela marca na vida do crente uma nova vida. Por isso que é estranho, irmão, é esquisito, não faz sentido a pessoa cumprimentar alguém dizendo Feliz Páscoa, mas não tem uma nova vida. Feliz Páscoa, eu estou dizendo, eu tenho uma nova vida em Jesus. E a Feliz Páscoa não é só no domingo de Páscoa, é todos os dias. Quando eu desejo Feliz Páscoa, eu estou dizendo, eu estou esperando Jesus voltar, porque eu vou morar com Ele eternamente. Aplicação para nós finalizarmos a conversa. Primeiro lugar, Jesus, a Páscoa ensina que Jesus venceu a morte. Então, se Jesus venceu a morte, significa que eu e você vamos vencer. Independente da situação ou da circunstância, nós vamos vencer. Fala para quem está pertinho de você, nós vamos vencer. A vitória é certa. Amém? Segundo ponto, uma nova vida em Cristo Jesus. Fala para quem está pertinho de você. A Páscoa traz uma nova vida para todos nós. Inclusive você está mais bonito hoje do que ontem. Fala, pode falar. Ou bonita, né? Fala, hoje você está melhor do que ontem, viu? E terceiro, para encerrar a nossa conversa, a esperança. A Páscoa enche o nosso coração de esperança e nós temos muitas promessas que já se cumpriram, mas temos promessas que ainda vão se cumprir. Amém? Vamos ficar em pé, todos em pé. Vamos cantar o refrão dessa canção? Os músicos, vêm nos ajudar. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu
Jesus, que vivo está. Mais uma vez só o refrão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Põe a mão sobre o seu coração, me permita orar por você. Jesus está vivo e Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele venceu para que você possa vencer também. Ele te dá uma nova vida e você tem promessas que estão por se cumprir. Promessas que vão se cumprir nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Promessas que ainda passarão por um tempo para se cumprir, mas todas quantas são as promessas, nele nós temos o sim. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, essa rica, valorosa oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Obrigado por esse domingo de Páscoa que nós passamos juntos, ó Deus, no culto das 8 da manhã, no culto das 10h30, no culto agora das 19 horas. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Nós queremos te exaltar, te agradecer, te louvar, te bendizer. E eu sei, Deus, que aqui entre nós, eu me coloco como a primeira pessoa nessa condição. Há aqueles que precisam de uma resposta, e eu peço que o milagre seja liberado pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus traz nova vida, Jesus nos dá a esperança de dias ainda melhores do que nós já temos vivido. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, tanto os que estão conosco aqui dentro desse tempo, quanto aqueles que conosco estão através da transmissão. Diga amém, diga graças a Deus e bata a palma para o Senhor Jesus nesse momento. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quem estava conosco pela transmissão até o momento, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Aniversariante, temos algo.